o Senhor me oferece, se assim for fiel a Ele até o fim da minha vida, temos certeza de vermos a face do nosso Deus e cantar o hino que nunca foi cantado também. Agradeço a Deus. O Senhor me chamou ainda na minha meninice, adolescência. O Senhor me chamou nesta graça santa, aqui, nesse tanque. Naquele tempo não tinha Santo Amaro, muitos lugares não tinha tanque de batismo. O Senhor me chamou aqui, saudoso irmão Miguel Espina, que me batizou. Eu louvo a Deus por todo esse tempo na graça que Deus tem me concedido, tem me guardado, tem me abençoado. Enfim, numa reunião de jovens e menor, nossa reunião, o Senhor falou comigo ali, naquele dia, naquela tarde. Nós recitávamos a cerca de 400 recitativos, mais ou menos por aí. E o Senhor falou comigo: se você for fiel, se você guardar a minha palavra, eu vou te abençoar na terra. Vou te preparar esposa, vou te dar filhos. Você vai ver teus filhos e os filhos dos teus filhos em volta da tua mesa, e a paz na tua casa. Glória a Deus, irmãos. Agradeça a Deus. E quantos anos se passaram e o Senhor já cumpriu tudo isso. O cumprimento da palavra de Deus foi fiel e verdadeiro. Ele me deu 5 filhos e 5 netos. Já tenho neto batizado também, neto músico. Enfim, o Senhor tem abençoado a nossa casa. São todos músicos, tudo organista. Às vezes eu brinco com a minha esposa: hoje nós vamos fazer o culto aqui em casa. Louvado seja Deus. Então assim o Senhor tem nos ajudado. Eu dou graças a Deus também pela missão que Deus tem confiado. Não vou tomar muito tempo dos irmãos não, nem vou cansar também. Se eu cansar, vocês levantam o dedo que eu paro. Tá bom? Então louva a Deus pela missão que Deus tem confiado já há 11 anos, irmãos, nesta santa e gloriosa obra. O Senhor tem dado a graça de atender alguns países ali do continente africano e por fim também agora o país de Uganda, e agora iniciou-se a obra de Deus também no Quênia. Nessa última viagem que eu fiz em julho, ali ficou estabelecida a obra de Deus. A bandeira de nosso Senhor Jesus Cristo ficou hasteada naquele país também. Louvado seja Deus. Ali em Uganda também, irmãos, iniciou-se a obra de Deus há 7 anos e pouco atrás, mas Deus abençoou muito naquele país. Me lembro, meu primeiro culto, minha primeira reunião, foram com 3 pessoas. Foram 3 pessoas em volta de uma mesa, e ali o Senhor converteu aquelas pessoas. Bendito é o nome santo do Senhor. E na mesma semana, Deus preparou um culto numa escolinha, onde todo aquele povo gostaria de ouvir a respeito desta graça santa e maravilhosa. Naquele dia, irmãos, foi um dia inteiro de culto. O Senhor preparou desta forma. Começamos 9h30 da manhã, e umas 2 ou 3 horas, umas 2 horas e meia mais ou menos, ali de evangelização e de perguntas e respostas. Eles disseram: é isso que estávamos aguardando nesse lugar, nós queremos ser batizados. Bendito é o nome santo do Senhor. E enfim, eu não vou detalhar, é muito bonito o início da obra de Deus, mas leva muito tempo, irmãos. Mas por cima, assim Deus preparou, e foi feito ali o primeiro batismo do país. Subimos num caminhãozinho, fomos para o meio do mato, no rio, e enfim, Deus preparou, que estava sendo hasteada ali a bandeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Louva a Deus. Na primeira missão, o Senhor chamou 55 pessoas para essa graça santa e maravilhosa. Agradeço a Deus, amados e queridos irmãos, que a obra de Deus prosperou naquele país. Ele que não gosta da obra de Deus tentou impedi-la, fez de tudo, lutou. Glória ao nome do Senhor. Mas, irmãos, quem vence o nosso Deus? Ninguém.
Bendito é o nome do Senhor. Amados, eu não conto para os irmãos, não convém só o que Deus fez, mas Ele quis impedir, não usando pessoas, mas Ele próprio vindo falar conosco, o próprio. Bendito seja o Senhor. Mas ali o Senhor nos deu força, nos deu condição, buscamos a Deus na oração, aleluia, e a partir daquilo dali, irmãos, o Senhor espaventou ele, nunca mais se levantou no nosso caminho, e a obra começou a crescer. Hoje nós temos 30 casas de orações, em 7 anos de evangelização, já temos 2 anciães, um diácono, por graça e misericórdia de Deus. Irmãs da obra da piedade, irmãos, a obra está muito bonita. O Senhor tem selado muitos com a promessa do Espírito Santo, com evidência de novas línguas. Vou contar para os irmãos, nós estávamos fazendo um culto, aqui nós temos hoje os cultos de conselho, né, para a mocidade. Lá nós já tínhamos, mas para a irmandade, fazia no geral, para tudo, mas como a obra iniciante, a irmandade tudo novinha, e nós dávamos liberdade para eles fazerem as perguntas. Então nós cantávamos um hino, orava, Deus mandava a palavra, enfim, e todo aquele tempo é ensinamento para a irmandade, doutrina, ensinamento, enfim, e com a porta aberta para eles perguntarem dentro daqueles assuntos, e o que eles não entendiam, nós explicávamos para eles. E uma irmã batizada, recente batizada, batizou naquela semana, ela levantou e fez uma seguinte pergunta, olha que bonitinho: irmão, me fala uma coisa, Deus está no céu? Sabemos, Deus, Pai de nós todos, Deus, Senhor Jesus é seu Filho, também sabemos, mas quem é esse aí, o terceiro? Quem é o Espírito Santo, irmão? Bendito é o nome do Senhor. Oh, e como é bom falar do Espírito Santo, não é, irmão? E começamos a explicar, irmão, Espírito Santo, para todos, não é? É aquele que o Senhor Jesus falou assim: eu vou para o Pai, não vos deixarei órfão, e lá enviarei o meu Espírito Consolador, e esse vos guiarão em toda a verdade na terra. Então falamos, esse é o Espírito Santo, o único ser celestial que habita no coração do homem e da mulher que serve a Deus na terra. Glória ao nome do Senhor. E num dado momento, como se que o Espírito Santo dissesse: deixa eu mostrar quem sou eu. Aleluia. Começou a soprar um vento, irmão, dentro daquela casa de oração, e o Senhor foi visitando eles, foi batizando muitos com a promessa do Espírito Santo. Eles nunca tinham visto aquilo, e as irmãs não se continham, sentada no banco, abraçavam uma na outra, chorava. Quando passou, assim como a onda do mar fez, passou aquilo, tá vendo? Esse é o Espírito Santo. Glória ao nome santo do Senhor. Mas não vai ficar só nisso. Se vocês continuarem sinceros, honestos e tementes a Deus, vocês vão ver, vocês vão ter visões, vão ter revelações, vocês vão ver milagre aqui nesta casa de oração. Terminou, vamos embora, e lá naquela igreja tinha um moço, 18 anos de idade e 18 anos paralítico. Ele vivia numa cadeirinha de roda, irmãos. Até quando acabou o culto, o diácono que estava comigo, nós conversamos: irmão, Deus precisa preparar uma cadeirinha de roda para esse menino, tão velhinha, tudo quebrado, tadinha da mãe, para manusear isso daí nessas ruas de terra. Tá bom, irmão, Deus vai preparar na próxima viagem, o Senhor vai prover tudo isso daí. Mas, irmãos, voltei naquela igreja, voltamos para fazer a Santa Ceia. E quando terminou a Santa Ceia, uma surpresa. A irmã levantou e falou: eu ia encerrar. E a irmã falou: irmão, perdoa, mas já aprendemos. Na Santa Ceia não tem testemunhança.
Mas os irmãos se lembram que o irmão falou, se nós permanecesse sinceros, honestos, tementes a Deus, que Deus ia fazer milagre. Falei, claro, irmão, lembro sim. Eu posso contar um milagre que Deus fez? Claro, vem aqui, irmã, por favor. Ela veio, irmão, com toda a simplicidade, do jeito que eu vou contar, sem aumentar, sem diminuir nada. Ela deu a introdução do testemunho e falou: irmãos, eu agradeço a Deus. Os irmãos se lembram do meu filho, 18 anos paralítico. Só com essas palavras, Deus veio e tirou meu filho da cadeira de roda. Bendito é o nome do Senhor. E fechou a testemunhança e sentou-se. Quando ela sentou, veio o menino, o moço, andando, irmão, com as suas próprias pernas. E também glorificou a Deus pela obra que Deus fez na vida dele. Eu louvo a Deus que Deus tem feito muitas coisas bonitas, irmãos. E quando terminou a Santa Ceia ali, imagina como nós estávamos, o Senhor visitando nós com tudo aquilo. E o cooperador falou assim: irmão, tem uma irmã que não participou da Santa Ceia. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu com ela? Não, ela tem em casa, o bebezinho dela está na beira da morte, irmão. Está quase morto. E ela está lá e ela quer que os irmãos vá lá para ungir ela, para ungir o menininho. Bebezinho, salvo eu, uns 6 meses, eu não sei precisar para os irmãos. Chegamos naquela casinha, irmão, toda irmandade foi junto, os irmãos do ministério que estavam ali. Nós vimos a situação, a irmã sentada no chão, numa esteira, bebezinho no colo, a cabecinha desgovernada para trás, assim, como morto, as moscas, os olhos cheios de mosca, a boca também, uma situação muito difícil. E eu olhei para o cooperador, falei, nós não vamos ungir. Ele falou, não, Montoninho, por quê? Não, quem vai ungir vai ser vocês. A maneira que o Senhor guiou nós. Não, irmão, ia ser a primeira unção do país, nunca tinha tido uma unção. Falou, não, se nós ungirmos e o irmão ungir, vai ser a mesma coisa. Deus vai libertar o bebezinho da mesma forma. Se nós ungirmos, o milagre vai conosco lá para o Brasil. E se vocês ungirem, vai ficar o milagre no vosso meio. Todo esse povo vai ver que Deus realmente está aqui no vosso meio. Bendito é o nome do... Nem fizemos a primeira oração. Pegamos outro cooperador, fez. O servo de Deus, que agora foi orado, Deus confirmou como ancião, vai ser ordenado agora na próxima viagem. Ele orou e ungiu. Quando ele tirou o dedo da testinha do bebezinho, aleluia, a cabecinha dele virou. Ele se voltou para o colo da mãe na hora, irmão, mas na hora. Já foi para o seio da mãe mamar. O menino estava com malária e os 2 pulmões desenganados. O Senhor libertou na hora, já está lá andando para todo lado. Outro dia ele passou correndo, o pai dele puxou e falou, Montoninho, você lembra desse menino? Eu falei, lembro, é aquele menino lá, que foi ungido. Pois é. Eu falei, como é o nome dele? O nome dele é Antônio. Louvado seja Deus. Então o Senhor fez esse milagre, irmãos, mostrando para aquele povo, aqueles nossos caros irmãos ali, tão provado, tão necessitado, que Deus está ali junto com eles também. Só vou contar mais um, já libero aqui os irmãos. Glória a Deus. Eu quase não venho aqui, quase nunca, né? A gente não é tão longe, mas é que é muita necessidade na obra de Deus, irmão. Eu sou daqui pertinho, quer dizer pertinho, Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Estamos do lado ali de Santo Amaro. Mas tudo é um movimento de Deus, uma preparação de Deus. Eu estava atendendo um batismo, veja bem, e olha como Deus é bom. E naquele batismo, muitos irmãos já ouviram essa obra por aí. Veio uma mocinha, ela nasceu enferma, e ela não tinha cor. Lá são todos negros, obviamente. E ela era amarela, não tinha cor na pele dela.
e ela ficou raquítica, não cresceu também, e dado aquela enfermidade que ela nasceu. Então ela veio para batizar. Pela estatura, perguntei: mas filha, quantos anos você tem? Ela falou: eu tenho 16 anos, meu irmão. Ah, então tá bom, vem. Eu batizei aquela menina. Ela saiu, foi se trocar. Eu não vi nada, irmão. Atrás dela veio uma outra, já uma irmã de idade, toda entrevada também. Ela toda entrevada, que as mãos não dava para juntar, para imergir ela nas águas. Então peguei pelo braço, imergi aquela nossa irmã nas águas, o Senhor chamou na graça. Também ela se retirou e foi se trocar, não vi nada. Não sei contar para os irmãos como que Deus operou. Enfim, irmãos, ali é tudo corrido, terminou o batismo, saímos ali das águas, que é fora, a gente vai num riozinho, volta para a igreja, né? A gente faz a oração, fecha tudo e já entra no carro e já vamos para outra cidade, estrada de terra, são 2, 3, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias, sem parar, até terminar a missão para vir embora para o Brasil. Todos os dias nós temos batismo e cultos. E quando eu voltei lá, irmãos, não me recordo se foi para fazer a Santa Ceia ou outro batismo, nessa cidade que chama Caxongoreiro, está no relatório. Veio uma mocinha, toda bonitinha, e ela parou na minha frente, alegre, sorrindo. Eles são muito simples. Então ela levantou os bracinhos assim para o céu e disse: irmão, olha o que Deus fez comigo. Glória a Deus. Eu fiquei olhando para aquela mocinha, eu não a reconheci. Eu falei: meu Deus, o que Deus fez para essa mocinha? Ela está tão contente. Tá? Aí o irmão Charles, é o ancião de lá, os irmãos conhecem ele. Ele sorriu. Falou: irmão Toninho, você não está lembrado? Eu não estou lembrado, não estou reconhecendo. Não lembra aquela mocinha que nasceu enferma, sem cor? O que? É ela. Deus veio e deu pigmento na pele dela, libertou ela por completo. Depois de 16 anos, bendito seja o nome santo do Senhor. Aí ela saiu, ficou do meu lado, ficou até do meu lado assim. E veio a irmã também, na mesma cena. Levantou os braços para o céu e disse: irmão, olha o que Deus fez comigo. E movimentou. Senhor me libertou naquele dia do batismo. Eu estou liberta por completo. Então louve e glorifico a Deus, irmãos. E Deus tem feito muita obra, muita maravilha, muitos milagres no meio daquele povo. Obra nova, mostrando que realmente Ele está ali, junto com aquele povo, aumentando a fé no coração daqueles nossos irmãos e irmãs também. Louvado seja Deus. Às vezes eles não têm nada, tem a noite e tem o dia, mas agora tem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo dentro dos seus corações. São ricos na graça. Glória ao nome santo do Senhor. E eles estão felizes por tudo isso, irmão. Então eu agradeço a Deus, que a alegria e a felicidade deles é de ter um cantinho, talvez nem para morar, mas para servir a Deus, para ter um culto. E muitos cultos nós fizemos debaixo de pau, de árvore, debaixo de lona, chovia, não dava, mesmo assim o culto continuava, nós não parávamos o culto. Nós ajoelhávamos na água, na lama, enfim, irmãos, estava fazendo uma Santa Ceia debaixo de uma lona, chovia, e tínhamos que ajoelhar naquela situação que estava ali, mas o Senhor foi nos abençoando, nos ajudando, o Senhor foi tomando os corações. Glória ao nome do Senhor, foi se usando do seu povo, mesmo aqui no Brasil, mesmo fora do Brasil, enfim, irmãos, e Deus preparou ali também um cantinho para eles congregarem. São igrejinhas simples, igrejinhas feitas de barro, às vezes nós chamamos provisórias, coberta com telha de zinco, não tem piso, chão batido,
Algumas têm um contrapiso, que a gente chama aqui, ou um piso queimado, que a gente chama aqui. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas eles estão felizes, irmãos, louvando e glorificando a Deus. E quando eu falo de vocês para eles, eles pulam de alegria. Glória ao nome do Senhor. Essa é a pura verdade, irmão, que eu estou falando para vocês. Quando eu falo, olha, vocês têm um grande povo, uma quantidade imensa de irmãos e de irmãs lá no Brasil, que estão orando por vocês aqui. Eles dão glória, que falta não parar mais de dar glória a Deus, irmão, de tanta alegria. E quando eu pego saudação, eu vou levar a vossa saudação para a nossa irmandade. Ah, meu Deus, é uma alegria muito grande, irmão. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, de toda aquela irmandade, de todo aquele povo, dos irmãos do ministério também, e a irmandade do Quênia também trouxe saudação para vós, com a santa paz de Deus. Amém. Dou graças a Deus por tudo que Deus tem feito para nós. Irmãos, são muitas coisas bonitas, mas quem sabe uma outra oportunidade Deus preparará, e se for a vontade de Deus, de participar da irmandade também e ver o movimento de Deus, o que Deus está fazendo em volta do mundo. Isso mostrando para nós que os dias estão próximos. Bendito seja o Senhor. Lugares que os irmãos nem imaginam na vossa cabeça, está lá a obra de Deus. Glória ao Senhor. Está povo que jamais passou na nossa cabeça de crer em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então dou graças a Deus, irmãos. Deus fez uma obra com uma mulher. Ela é muçulmana, e até preocupado na ocasião, mas foi linda. O Senhor foi na frente, e deu uma revelação para ela. Olha que coisa bonita. Deu uma revelação para ela. Aquela mulher, podia ser as outras, mas justo ela. E ela teve como um sonho, não sabia o que era revelação, nada disso. E que chegava 2 homens brancos e levavam uma doutrina que eles não conheciam, nunca tinham ouvido falar. E aquela voz do sonho falava. Ela é professora lá, e a região dela fala mais dialeto. Falava assim: aperfeiçoa no inglês, que vocês vão precisar. E aquilo ficou, aquela voz martelando nela. E ela levantou, no outro dia contou para as mulheres ali. Falou: olha, eu tive um sonho, mas muito claro, que vai chegar 2 homens brancos aqui, não sei quando, e vai falar para nós de uma doutrina que nós não conhecemos, nunca vimos falar. E a voz falava para nós nos aperfeiçoarmos no inglês, que nós vamos precisar. Aleluia. As mulheres falaram: imagina, quem vai se lembrar de nós aqui nesse ermo? Nunca ninguém vai se lembrar de nós aqui nesse lugar. Ela falou: se vai ou não vai, eu não sei. Eu sei que eu vou obedecer o que eu ouvi da voz no sonho. Bendito é o nome do... Ela chama de Harriet, essa irmã. Irmão, enfim, passaram-se alguns anos, nós chegamos lá naquele lugar. Salvemos 4 anos, não lembro. Chegamos ali, estava escrito a revelação. Estava escrito em 2 ou 3 folhas de caderno grande. Está comigo, eles me deram. Já estava escrito. Bendito seja o nome do Senhor. Quando chegamos, que falamos dessa graça santa e maravilhosa, da salvação da alma deles, de Cristo Jesus, na hora ela creu. Na hora, aleluia, o Senhor o chamou para essa graça santa e maravilhosa. Enfim, isso já uns 8 muçulmanos, através desta obra santa. E Deus guardou aquela nossa irmã, protegeu ela e abriu as portas para ela servir a Deus também ali, nessa graça santa e maravilhosa. Então dou graças a Deus por tudo. Rogo as vossas orações. Olham tudo para mim aqui. Ora por mim. Eu não peço de boca não, é de coração.
Preciso muito das vossas orações, mas muito mesmo. Não tem problema, pode levantar de madrugada, não tem problema nenhum não. Se você estiver orando de madrugada aqui, nós já estamos de dia lá, já estamos no sol quente lá trabalhando. Ora por nós, que a nossa necessidade é muito grande, mas muito mesmo, para que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando e prosperando também a sua santa e gloriosa obra. Dou graças a Deus por tudo, Deus seja sempre louvado. Amém. Eu ia ser preso, ia ser mandado embora da polícia militar. Para quem não sabe, eu comecei a fazer minha escola de soldado em 1996. E só que assim, virou o ano, né, fazendo a escola. Comecei em 96 e terminei em 1997. E lá na escola de soldado, eu trabalhava lá na escola de soldado na banda de música lá, né? Eu sou músico, né? Então lá tem uma bandinha de música lá, eu tocava na escolinha. Fala, Max Nobre, boa tarde. E aí, eu gostaria de contar isso para vocês aqui. O que foi que aconteceu e como foi que eu escapei dessa situação, tá? É assim, um belo dia, eu tava lá na banda de música lá, tava treinando, né? Lá em Pirituba. Boa tarde, André. E quando terminou ali o treinamento das músicas ali e tal, que a gente toca na escola de soldado, isso por volta de umas 19 horas, né? A gente terminou de treinar. Eu resolvi ir para o alojamento. Quando eu cheguei no alojamento, boa tarde, Gilberto, boa tarde, Anésio. Quando eu cheguei no alojamento, o que aconteceu? Eu reparei que a minha cama, minha beliche, né, eu dormia lá, né, Tiago, eu reparei que minha beliche estava toda bagunçada. Meu lençol estava... Aluno soldado é fogo. Eles pegaram meu lençol, deram nó nos meus lençóis, meu cobertor. Eu levava meu terno, meu instrumento, né? Então sempre que tinha oportunidade eu procurava uma igreja para eu ir tocar. Para quem não sabe, eu sou músico da Congregação Cristã no Brasil já há muitos anos já, né? E poxa, isso aí era motivo de gozação pros caras, né? Porque, naquela época... O cara que era evangélico, cristão, crente, ele era meio... O pessoal bagunçava um pouco, né? E tinha gente que não gostava, tinha gente que gostava e tal, mas enfim, tinha vários alunos lá que também eram da mesma crença que eu, e a gente sempre se misturava ali à noite ali e ia congregar. E os alunos lá do alojamento pegaram meu terno, deram nó nas calças do terno, deram nó na minha gravata, cara. Enfim, eu comecei a desatar aqueles nós ali e de repente eu vi uma sacolinha de mercado. Sabe essas sacolinhas de supermercado? Tinha uma sacolinha de supermercado em cima da minha cama. E dentro dessa sacolinha de supermercado tinha um monte de documentos de alunos soldados. Era funcional de aluno, né? E eu peguei aquela sacolinha, mas tinha muito mesmo, pessoal. Tinha mais ou menos uns 50 documentos daquele. Eu comecei a pegar aqueles documentos e comecei a olhar, né? E fui falando ali os nomes e tal. Até que eu vi lá um nome lá e fui chamando o pessoal, né? Eu falei, pessoal, alguém sabe de quem que é isso aqui? Eu fui chamando o nome daqueles documentos, né? Até que eu chamei um nome lá, né? Falei, quem que é Fábio Escoton? Aí um aluno falou assim, pô, esse cara é do meu pelotão, cara. Esse cara é do meu pelotão. Fala, Danilo, amém, Ronan, Monteiro. Eu falei assim, poxa, mas o que isso tá fazendo na minha cama, né?
E aí um aluno falou assim: meu, você não está sabendo o que aconteceu, cara? Eu falei: não, o que aconteceu? Meu, arrombaram todos os armários do alojamento de soldado. Todos os armários aqui foram arrombados. Levaram relógio. Naquela época não tinha celular, tinha pager, né? Levaram pager, levaram dinheiro, levaram vale de refeição. A gente recebia vale de refeição em dinheiro. E, poxa, esses documentos são dos alunos. Falei: puxa, mas e agora, cara? Aí um aluno falou assim: meu, não mexe mais nisso aí, não põe a mão e vamos chamar o oficial de dia, né? Então nós chamamos lá, veio o cabo da guarda, chegou o oficial de dia. Eu não vou citar o nome dele aqui, porque o que ele fez foi muito cruel, muito ruim. Então eu vou evitar citar o nome dele, né? Mas ele colocou nós todos ali, nós alunos soldados, do lado de fora no pátio, e ele colocou a gente em forma, né? E chamou o pessoal da SJD lá, Seção de Justiça e Disciplina, e foi chamando um por um e revistando os armários, né? E aí ele chegou e falou pra mim, eu lembro que ele falou assim, falou pros alunos assim: escuta, com quem que tava, onde que tava isso aqui, quem que achou? Eu falou assim: tava lá, tava com ele aí, né? Aí apontou pra mim, né? Aí eu falei assim: poxa, tava comigo, tenente. Falou: mas o que isso estava fazendo com você? Eu falei: estava aqui na minha cama. Isso estava na sua cama? Eu falei: sim, estava aqui na minha cama. Eu vim arrumar a cama aqui e achei. Ah, quer dizer que isso estava com você, na sua cama, então? Isso, estava comigo. Bom, o que acontece? Ele começou a revistar os armários. Aí quando chegou a minha vez, né? Eles chegaram no meu armário e falaram assim para mim assim: nós vamos abrir aqui o seu armário. Você não quer falar o que tem aqui dentro? Porque se a gente encontrar algum pertence aqui de alguém, você vai sair daqui preso. Então fala logo, né? Porque a gente pode aliviar para você. O que tem aqui dentro do seu armário? Eu falei: tenente, não tem nada, tem as minhas coisas. Aí ele abriu o meu armário e realmente não tinha nada. Só que esse tenente, ele fez um documento, e nesse documento ele falou que ele obteve êxito em localizar os pertences, né, alguns pertences dos alunos que foram vítimas do furto lá no alojamento. E o que é pior, ele falou no documento que esses pertences foram localizados em poder do aluno soldado, do soldado de segunda classe Zacarias. E ainda colocou no documento que eu era mais ou menos como se fosse o principal suspeito de ter praticado aqueles arrombamentos, né? Bom, esse documento chegou lá na Seção de Justiça e Disciplina, e aí o coronel tomou conhecimento, né? E aí foi aberta uma pequena investigação preliminar, e nessa investigação preliminar eu fui considerado culpado de ter arrombado os armários, culpado de furto, culpado de arrombar aqueles armários, de roubar os alunos. Não fui considerado culpado, tá? E a coisa foi tão grave, para vocês terem uma ideia, mas foi tão grave que assim, um dia me levaram lá na Seção de Justiça e Disciplina e me algemaram, né, e começaram a fazer um monte de perguntas, de interrogação e tal. E eu falei: olha, não foi eu, né? Não foi eu, não tenho nada a ver com isso, só achei. Não, que a gente sabe que foi você, que a gente sabe aquela pressão psicológica, né? E eu, confessa, já assina aqui para você ser mandado embora e tal. Eu falei: não foi eu, não fiz nada disso, eu só achei lá. Beleza. Aí eu fiquei chorando ali, comecei a chorar, né? Comecei a tremer e tal. Eu era um menino de 20 anos, né? E aí eu sei que me liberaram, né? Falaram: olha, você vai ser mandado embora, seu bandido, seu ladrão. Aqui não tem lugar para ladrão, seu ladrão. Aquilo foi muito humilhante. Foi muito humilhante.
E eu estava tão feliz porque, puxa, eu nunca tinha tido um emprego assim legal, né? Eu tinha entrado para a polícia. Aquilo tinha me dado uma moral muito alta, né? Dos meus parentes, meus amigos, meus familiares. Poxa, o Zacarias virou policial e tal. Na igreja o pessoal tudo, poxa, que legal, o Zacarias virou policial e tal. E de repente eu ia ser mandado embora, né? Ia ser mandado embora. Bom, Pedro Gareto, Jurandir, daqui a pouco eu respondo a pergunta aí, Jurandir, vai vendo aí. Eu sei que quando foi um determinado dia, chegaram alguns alunos ali para mim, que me conheciam, né? E falaram assim: Zacarias, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar, cara. Eu falei: o que foi? Ele falou assim: ô Zacarias, é o seguinte, a gente foi chamado lá na sessão de Justiça e Disciplina e os caras falaram que você é culpado de ter feito isso, mas a gente sabe que não é você. Sabe que você é uma pessoa de boa índole, que você inclusive até é crente da nossa igreja e tudo, né? Os caras da minha igreja, cara. Mas os caras disseram pra nós o seguinte: falou assim, que se a gente não depor contra você, se a gente não falar que foi você, que a gente te viu numa situação suspeita, nós vamos ser mandados embora juntos com você. Olha só que coisa absurda. Nós vamos ser mandados embora juntos com você. E aí ele falou assim: então, Zacarias, você me desculpa, mas eu fui obrigado a depor e falar que eu vi você lá no alojamento, na hora e tal. E eles falaram isso pra mim chorando, gente, chorando. Me abraçaram, falando: cara, puta, eu não sei o que eu faço, eu não posso perder esse emprego, Zacarias. Mas eu sei que não foi você, mas a gente tá com um remorso muito grande, cara. Eu não sei o que fazer, a gente não pode falar que não viu, senão a gente vai ser mandado embora junto com você. Cara, quando eles falaram aquilo, eu sinceramente não me senti decepcionado com eles. Eu dei um abraço neles, né? Dei um abraço coletivo neles, a gente chorou bastante. E eu falei pra eles assim: olha, rapaziada, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou crente, eu creio em Deus. E quando eu fui prestar concurso aqui pra Polícia Militar, eu fui lá na minha igreja. E lá na minha igreja, a gente tem lá o nosso rito, né? A gente canta os hinos, toca, e depois vem a hora da palavra. Então o irmão sobe lá e prega a palavra ali e tal. E eu fui lá, eu queria ouvir de Deus, se Deus queria eu na polícia. E a palavra, ela foi muito clara comigo. Eu me lembro muito bem que foi no livro de Apocalipse. Se eu não me engano, acho que foi 3, né? E na palavra, o irmão que pregava a palavra falava dessa forma assim, né? Deus tomava ele e falava assim: irmão, você veio aqui hoje, a igreja lotada, você veio aqui hoje, veio buscar a palavra para ver se você pode prestar um concurso público, se é vontade minha, e Deus diz para você por essa palavra, esse desejo que está no teu coração não é seu, foi eu quem coloquei esse desejo. Pode prestar o concurso, porque eu vou abrir essa porta para você com a chave de Davi. E ninguém vai fechar a porta que eu vou abrir. Bom, resumindo, né, pessoal? Foram passando-se os dias ali, e estava chegando a hora de eles me mandarem para o TJM, né, para eu responder, né, para o crime militar, e também meu desligamento da polícia, né. Com certeza eu seria condenado e preso, tá? Olha só que coisa interessante. Aqui perto da minha casa tem uma loja chamada Loja Andrade, uma loja muito antiga. E eu havia comprado umas camisas, e eles me deram aquela sacolinha, sabe? Sacolinha de mercado, né? Sacolinha da loja. E na sacolinha tinha lá, Loja Andrade, o endereço da loja, né? Que é vizinho da minha casa. E, coincidentemente, eu vesti a minha camisa e joguei a sacolinha no lixo.
E na faxina alguém pegou aquela sacolinha e colocou lá no cesto de lixo. E foi justamente essa sacolinha que foi usada para colocar os documentos dentro. E ainda por cima foi colocado em cima da minha cama. Para quem acredita em coincidência, isso é uma coincidência, né? Mas para quem acredita em algo a mais, isso foi algo a mais, tá? Bom, eu sei que eu estava numa situação muito difícil, porque havia testemunhas contra mim, havia a situação da sacolinha ter sido localizado na minha cama, ter sido localizado no meu poder, em meu poder, né? Havia inclusive essa prova, que era uma prova cabal aí, né? Que era essa sacolinha, que é de uma loja vizinha da minha casa. Então, é assim, eles não tinham dúvidas. Eu não culpo o tenente, sabe? Eu não culpo o tenente. Porque a polícia não é lugar para bandido mesmo. Não é lugar para bandido. Eu não culpo o tenente não, cara. Eu acho que ele estava querendo fazer o bem para a polícia. Sabe? Ele tinha convicção de que eu era um bandido mesmo. Mas não era eu. E, enfim. Quando foi um determinado dia, estava faltando poucos dias assim para acontecer todos os rigores da lei militar comigo. E eu fui na... Eu chamei os irmãozinhos que tinha lá, né? Inclusive hoje é até capitão da PM, tá? Não vou citar nome, né? Mas hoje ele é até capitão da Polícia Militar. Hoje ele é encarregado de orquestra da nossa igreja. Chamei ele, chamei mais uns 3, 4 irmãozinhos lá, tudo músico. E falei para eles assim, falei, meus amigos, olha, eu estou precisando muito de Deus, cara. Muito, muito, muito. Eu estou numa aflição de alma. E eu queria que vocês me ajudassem. Vamos congregar hoje? Falei, vamos, Zacarias, vamos sim, a gente combina e tal. Quando terminar o expediente, a gente vai. Então nós vestimos nosso terno, gravata, pegamos instrumento e tal. E na época, como a gente era alojado, eu tinha que pedir autorização no serviço de dia, né? Aí nós chegamos lá no serviço de dia e tinha um policial lá, um sargento, primeiro sargento. E quando ele viu a gente vestido de terno, gravata, com instrumento, esse cara ficou possesso, cara. Ele ficou irado, porque a religião dele era totalmente diferente, né? Ele tinha aqueles cordão vermelho e tal, nada contra a religião, ele não gostava de crente. Ele falou assim, meu, o que é isso aí, cara? O que é essa roupa aí de vocês? Vocês são alunos soldados? Eu falei, sim senhor, a gente é aluno. E por que vocês estão vestidos com essa roupa aí? Eu falei, então, sargento, a gente quer autorização aí só pra gente ir pra nossa igreja, congregar e daqui a pouco a gente está de volta, né? Ele falou assim, não senhor, pode tirar essa roupa agora. Volta para o alojamento, meu. Eu odeio crente, cara. Eu odeio crente. Eu tenho nojo de crente, mano. Catou aqueles papos lá dele e falou assim, crente tem que ser isso aqui, ó. Aqui, ó. Polícia tem que ser isso aqui, ó. Tá vendo? Polícia tem que ser isso aqui, mano. Não tem nada de crente aqui não, cara. Certo? Polícia tem que matar os outros. Polícia tem que dar tiro. Polícia tem que ter 2, 3 mulheres. Polícia tem que beber, rapaz. Eu odeio, tenho nojo de crente. O cara falou dessa forma, cara. Vai tirar essa roupa agora e volta para o alojamento. Porra, cara, aquilo foi um baque, meu. Foi um baque. E, poxa, aí a gente, então, sim senhor, e tal, viramos de costa ali, demos meia volta e saímos correndo para o alojamento. Na hora que a gente estava correndo para o alojamento, saiu um tenente de dentro de uma sala e falou assim, ô, aluno. Aí a gente parou, né? Aí voltamos, pois não, senhor. Falou assim, quem são vocês? Vocês são um crente aí? Falou, sim, nós somos crente. E vocês estão indo para onde? Falei, chefe, a gente estava indo para a igreja, né? Mas o sargento não deixou. Aí ele olhou para a cara do sargento e falou assim, sargento, menos, sargento. E falou para nós assim, polícia tem que ser crente. Polícia tem que crer em Deus. Polícia tem que ser temente a Deus. Polícia tem que ser esposo de uma mulher só. Polícia não tem que beber, não. Polícia não tem que matar ninguém, não. Tá? Vai servir a Deus. Vai sim, vai congregar, vai ouvir a palavra. Eu estou autorizando. Menos, sargento. Menos. Vai congregar, vai servir a Deus. Que horas que vocês estão de volta? Falei, não, acaba 9 horas o culto e a gente daqui a pouco está de volta.
E poxa, o sargento ficou com um ódio, cara, daquilo. Ele ficou revoltado, né? Deixa eu ficar silencioso aqui. Ele ficou revoltado com aquela situação, né? Ficou com ódio, mas a gente foi, o tenente autorizou, né? E nós fomos, porque a minha necessidade era muito grande, sabe? Muito grande. Eu sabia que eu ia ser preso, que ia ser mandado embora, que eu ia ser envergonhado perante toda a minha família, meus amigos. E aqueles irmãozinhos que estavam comigo, estavam tudo em desespero, sabe? Porque alguns deles, inclusive, foram lá, testemunharam, foram obrigados a testemunhar contra mim. Eles sabiam da minha necessidade. E aí, nós fomos, só que tinha um detalhe. Nós não sabíamos aonde tinha uma igreja nossa. E já estava quase na hora de começar o culto. E ia chover. E para quem conhece o quartel da Vila Clarice, você tem que andar uma trilha no meio do mato, até chegar na estação do metrô, do trem, passar por cima da linha do trem, aí sair lá em cima na avenida. E, começou a chover, cara. E a gente saiu tudo correndo, de terno e gravata voando para trás, instrumento, e a gente correndo com aquela chuva. A gente ia procurar um lugar para se abrigar da chuva, esperar passar a chuva, para depois a gente sair perguntando onde que tinha uma igreja dessa que a gente congrega, que a gente frequenta, né? E quando a gente subiu a escadaria ali da Vila Clarice, a gente subiu sem saber para onde a gente ia, não tinha lugar para se abrigar da chuva. E já estava caindo uma chuvona. De repente parou um carro, um Corsa, acho que era um Corsa vindo. Parou, já abaixou o vidro e já falou assim: irmãos, entra aqui. Cara, era um cara da nossa igreja. Era um cara da nossa igreja. Ele viu a gente, reconheceu pelo instrumento, a pasta da Bíblia e tal. E a gente entrou ali, um por cima do outro, um com bombardino, outro com trombone, flauta, violino, entramos tudo ali por cima um do outro assim e tal. E ele já saudou a gente, né, e tal. E falou assim: ô irmãos, vocês estão indo para onde? Eu falei assim: irmão, a gente quer congregar, mas a gente não faz ideia nem de onde que tem uma igreja aqui. Ele falou assim: então rapaz, é na minha igreja mesmo que vocês vão, porque hoje tem culto lá e nós estamos precisando de músico. Na Vila Clarice. E nós fomos para a Vila Clarice, congregar na Vila Clarice. Isso era mais ou menos 7 horas da noite quase, né? O culto começa às 7h30, cara. E nós chegamos na igreja, chegamos cedo ainda na igreja. Você vê como que é tudo preparação de Deus, né? Chegamos cedo na igreja, e aí quando a gente chegou lá na igreja, montamos instrumento, começamos a tocar. E foi um culto maravilhoso, muito gostoso e tal. Quem estava atendendo o culto para nós aquele dia era um diácono, né? E depois da testemunhança, tudo veio a hora da palavra, né? O sermão da palavra. E esse diácono ele falou assim: irmãos, já fazem 8 anos que eu não venho aqui nessa igreja. A última vez que eu vim aqui nessa igreja foi há 8 anos atrás. E hoje, antes de eu vir congregar, eu ajoelhei e falei assim: Deus, aonde você quer que eu vá congregar? E ele falava assim, eu ouvi a voz de Deus muito clara no meu coração: vai na Vila Clarice, porque na Vila Clarice hoje eu tenho uma obra para fazer. Eu tenho alguém para libertar naquele lugar. Então, Deus me mostra aqui a palavra no livro de Romanos, no capítulo 8, do verso 31 em diante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os meus escolhidos? Pois é Deus quem os justifica. Ele foi lendo ali, leu, e depois que ele terminou a leitura, ele começou a explanação da palavra, né? Para quem não conhece como que funcionam os cultos da congregação, procura uma igreja e vai lá para você conhecer. Ele começou ali a explicar a palavra e tal, mas chegou num dado momento da palavra, esse irmão começou a chorar em cima do púlpito, e ele fechou os olhos e apontou para mim, com os olhos fechados. Eu vi o dedo dele na minha direção, assim, na minha direção. Deus tomava aquele irmão na palavra e falava assim:
hoje entrou alguém aqui e o Senhor te diz: eu vou separar 99 ovelhas e vou falar apenas com uma ovelha. Deus diz para você que entrou aqui hoje, irmão, você está sendo acusado, você está sendo caluniado, e levantaram uma acusação contra você muito grave, e você não sabe nem o que fazer, de tão desesperado que você está. Mas Deus manda dizer para você que está aqui hoje, nessa noite: você não vai contratar nem advogado, porque hoje, ele batia assim no púlpito, sabe, falava assim: hoje eu me levanto do meu trono e eu te digo, eu sou o juiz do juiz e o advogado dos advogados, e eu vou te defender, eu vou defender você, eu vou justificar você, porque eu justifico aquele que me honra, que me serve nessa terra. E ainda falava mais, falava assim, profético, falava assim: você vai passar perante um juiz, perante um tribunal, perante alguém que vai te julgar, e Deus te diz: eu vou te defender, eu honro aquele que me honra nessa terra, eu vou te defender. Meus amigos, aquela palavra foi tão especial para mim, e aqueles irmãozinhos que estavam comigo ali do lado, eles sabiam da situação, eles olhavam para mim toda hora, me cutucavam, falavam assim: olha, cara, Deus está falando com você, sabe? Até esse que é capitão hoje, né? Deus está falando com você, cara. E a igreja estava lotada de gente, né? Nossa, eu estava me sentindo assim, flutuando, né? Flutuando. Porque assim, eu nunca tinha visto Deus falar assim na boca de uma pessoa com a gente, assim, tão claramente, né? Bom, por fim, terminou aquele culto e eu estava me sentindo flutuando. Eu já sabia, eu tinha certeza que Deus ia me livrar. Não sabia como, porque eu estava com os 2 pés na rua. Eu tinha certeza que ia ser mandado embora, mas também tinha certeza que Deus ia me livrar, porque Deus falou muito claramente comigo naquele culto. E, bom, terminou o culto, como de costume, né? A gente começou a saudar os irmãos, né? Então a gente pega na mão dos irmãos e vai saudando, né? E paz Deus, e o outro responde amém e tal. E fomos saudando ali, um por um e tal. E aí ficou somente aquele diácono lá na frente, né? E eu fui saudar o diácono, né? Aí saudei ele, paz Deus, irmão. Ele, amém. Falou assim: onde que é a sua comum? Falei: minha comum é lá no Jardim Vila Galvão, em Guarulhos. O irmão é daqui? Ele falou assim: não, minha comum acho que não me lembro onde que era, né? Bom, mas enfim, eu falei assim: irmão, ora a Deus por mim, porque hoje Deus falou muito claro com a minha alma, estava precisando muito que Deus falasse comigo, então peço que o irmão ore por mim, tá bom, meu irmão? Ele falou assim: é mesmo, meu irmão? Eu falei: rapaz, eu estou atravessando uma situação muito difícil aí, irmão, ora por mim, tá bom? Ele falou assim: pode deixar, meu irmão, fica tranquilo que a gente vai orar, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Você ouviu a palavra? Ouvi, eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre. Ele falou assim: o que está acontecendo com o irmão? Aí eu fiquei meio constrangido de falar, né? Meio constrangido, porque a coisa estava tão bem armada que até para eu explicar, às vezes eu falo assim: poxa, não dá para acreditar que não fui eu, né? Eu falei assim: irmão, eu sou policial, eu sou aluno, né, da polícia, eu estou fazendo escola de soldado aqui no quartel da Vila Clarice, e irmão, eu estou sendo acusado lá de uma coisa que eu não fiz, sabe? Uma acusação muito grave. Mas Deus falou comigo, eu tenho certeza que Deus vai advogar por mim. Ele falou: você é aluno soldado? Eu falei: sim, sou aluno soldado. Mas o que é que está acontecendo, meu irmão? Ele falou assim, eu falei para ele, né? Falei assim: olha, irmão, sabe o que é? Arrombaram uns armários lá e a culpa recaiu toda sobre mim, irmão. A coisa foi tão bem armada que até
os meninos lá foram obrigados a ser testemunhas contra mim, sabe? Então tá tudo certo, né? Tá tudo armado já contra mim. Inclusive, irmão, pra você ter uma ideia, até a sacolinha que eu levei pro quartel, ela foi usada na cena do crime, acidentalmente. O bandido pegou a minha sacolinha e colocou lá. Então, ele falou, mas explica melhor sobre essa sacolinha aí, irmão, que eu não entendi isso. Ele começou a me interrogar, sabe, cara, como se ele fosse um juiz. E começou a me fazer pergunta. Parecia que eu estava numa oitiva da SJD sendo ouvido, cara, pelo diácono da igreja. E ele foi falando, perguntando, eu fui explicando para ele e tal. Ele falou, nossa, irmão, mas que coisa diabólica e tal. Aí eu falei para ele assim, então, irmão, ora por mim. Aí ele falou assim para mim assim, irmão, você sabe com quem você está falando? E os olhos dele começaram a descer as lágrimas assim, irmão. Começou a descer as lágrimas. Falou assim, você sabe com quem que você está falando, irmão? Eu fiquei quieto, né? Não falei nada. Ele falou assim, eu sou o Tenente Jimenez. Esse eu vou falar o nome, faço questão de falar. Eu sou o Tenente Jimenez. Eu sou o chefe da seção de Justiça e Disciplina da Polícia Militar, lá do Centro de Formação de Soldados. O seu processo, só de você me falar, eu já lembrei, ele está na minha mão. Eu sou o seu juiz. Sou eu quem vou julgar você, sou eu quem vou mandar você para a cadeia, quem vou condenar você, quem vou te mandar embora. Só que hoje, por essa palavra, Deus falou com o réu e com o juiz. Vai embora para sua casa em paz, porque você já está liberto. No mesmo culto, Deus me colocou em liberdade. No mesmo culto, quem pregou a palavra para mim foi o próprio juiz. O próprio juiz me colocou em liberdade. Passado alguns meses, né, eu recebi ainda, inclusive, uma carta só para eu assinar, um ofício, a Polícia Militar pedindo desculpas para mim. Eu assinei isso ficou arquivado. E Deus me tirou de uma situação que não tinha saída. E a palavra que Deus mandou, que a porta que Ele abre ninguém fecha, se cumpriu na minha vida. Tá? Então eu senti de contar isso para vocês, porque às vezes talvez tenha alguém aqui que está assistindo essa live que talvez esteja passando por isso. Confie em Deus. Confie em Deus. Se você não fez nada, se você é inocente, Deus é o juiz do juiz e o advogado dos advogados. Independente da sua crença, independente da igreja que você frequenta, Deus é juiz do juiz e advogado dos advogados. Tá bom, minha gente?